agradecer, né, de estar participando desse evento, principalmente para falar de samba, para falar de carnaval. Eu que sou de Nilópolis, então é um covil da Beija-Flor, apesar de que eu moro do outro lado, né, que eu moro num lugar que, na verdade, Nilópolis é dividido, quem mora do lado de lá, que é o lado da quadra, e eu morava, né, não moro mais, num outro bairro que é basicamente a periferia de Nilópolis. Então, assim, você sair de um local que é marginalizado, inclusive, dentro do seu município, porque eu saí desse lugar, e experienciar essa coisa do samba e do carnaval é diferenciado, né? Minha formação inicial era em moda e eu caí de paraquedas, não tanto de paraquedas, né? Eu sempre curti carnaval, porque famílias pretas da Baixada Fluminense, isso é super comum. E eu tinha um tio, né? Tenho, né? Que é meu tio, ele é meu tio caçula, que era de bateria, de escola de samba, desde quando eu tinha, sei lá, 7 anos. E era muito animado quando ele ia desfilar, porque ele ia desfilar na Portela, porque apesar de ser de Nilópolis, a minha mãe é portelense, minha família é portelense, então eu tinha desfilado na Portela, eu tinha desfilado na Beija-Flor também. Então era muito divertido meu tio chegar com a fantasia, a gente vê a fantasia, ele participava de corte de samba, porque ele frequentava muito a bateria, então ele participava dos cortes, e aí ele chegava com CD de samba que estava participando do corte de samba. Então a gente, né, eu criança, eu vivia aquilo tudo ali. Eu não digo que é graças ao meu tio, mas o meu tio era uma pessoa que fortalecia muito isso. E essa coisa do samba, eu sou uma criança dos anos 90, né? Então essa coisa de ter CD de samba enredo, disco de samba enredo, era muito comum na minha casa. Então eu sempre, mesmo não estando ali dentro de quadra de escola de samba, eu sei sambas, lembra que eu falo assim, cara, como é que eu lembro disso, cara? Mas é porque eu vi, isso tocava dentro da minha casa, né? E aí eu sempre estudei moda e tal, mas eu procurava moda sempre buscando o carnaval. Só que a moda não abre pro carnaval. Eu lembro que quando eu fui fazer vestibular, a minha mãe falava assim na minha cabeça, ainda tem isso, né? Você experienciar coisas da arte de uma família que não é de artista. Porque tem isso também. Fala, como é que você vai trabalhar nisso se eu não conheço ninguém? Minha mãe é professora, meu pai também. Eu não conheço ninguém. Como que eu vou te inserir nesse mundo? Eu falei, mãe, não sei, vou me virando. Mas aí minha mãe, ela, apesar de ficar ali na minha cabeça, ela sempre foi muito minha apoiadora. E eu lembro que tinha um curso de carnaval na Veiga. Isso eu fiz vestibular, tem, sei lá, quase 20 anos. E eu tenho 20 anos. E eu lembro que eu não quis, eu bati o pé, falei, não vou fazer, eu não quero fazer moda. Mas a minha mãe, cara, mas como que você vai fazer moda? Você quer trabalhar carnaval? Eu falei, mãe, não, vou dar um jeito. E assim eu fiz. Eu fiz faculdade de moda e tal, e comecei a trabalhar com moda, mas era muito cômodo para mim, porque era uma área que eu não me identificava, mas eu acho que aquela área não se identificava comigo, porque ela não dizia muito sobre mim. Né? E aí eu lembro que eu trabalhava aqui em São Cristóvão, eu trabalhava na Farm, e eu queria muito fazer um curso de adereço. E eu pedi demissão do meu emprego na época, e eu fiz, Evelyn é daqui da região, deve lembrar, a EAT, que é a Escola das Artes Técnicas, que era ali dentro da fábrica da Kibon. E eu fui fazer um curso de adereço lá. Lá eu aprendi 1 milhão de vezes mais do que o que eu aprendi dentro da universidade. E aí eu defini para minha vida que eu precisava trabalhar naquilo ali. E aí comecei a conhecer pessoas, fazer contatos. Foi um processo demorado no que eu consegui fazer contatos. Eu virei aderecista, na verdade, eu falo que eu sou aderecista, porque eu amo ser aderecista. Eu queria ganhar dinheiro sendo aderecista. Eu nunca quis ganhar dinheiro, tipo, sendo acadêmica nem nada. Eu falo isso para as pessoas assim, de um modo bem romântico mesmo. Eu falo, cara, eu amo ser aderecista. Eu gosto de fazer adereço, porque eu acho que você está produzindo arte, mas dentro do processo de carnaval. E no que eu fui me tornar aderecista, né, eu comecei a fazer fantasia de destaque e tal.
Só que a grana não chegava, então eu precisei voltar a trabalhar com moda. E aí eu voltei para a fábrica de novo, né? Eu já trabalhava na fábrica, que era uma marca infantil, e fiquei trabalhando lá 2 anos, até que eu fui mandada embora. E aí eu falei, não volto mais. E não voltei mais. E eu entrei no processo de carnaval, eu tinha um ateliê que eu montava adereço para carnaval de rua. E aí eu comecei a me inserir nesse processo de carnaval. Nesse meio tempo eu prestei vestibular de novo e passei para a FRJ para fazer cenografia. E fiquei ali lutando, vou terminar agora no final do ano, graças a Deus. Mas fiquei ali lutando, mas foi graças a isso tudo que eu me encaminhei para o carnaval. Lá eu conheci pessoas que me direcionaram para o carnaval. E quando foi em 2022, eu entrei para o Pojama de Rio, porque o Clebson foi meu professor na IAT, Clebson Prates, ele era o carnavalesco anterior da Pipolhos, e eu entrei, ele saiu, e eu entrei na Pipolhos. E eu estou lá até hoje. E eu aprendi a criar arte de uma forma totalmente diferente. Porque eu trabalho com carnaval, só que eu trabalho com carnaval de criança. Então a minha forma de enxergar o carnaval tem que ser muito diferente de um carnaval adulto. Né? E aí, como que, além de você ter o amor pelo carnaval, você ter a parte artística, você tem que ter a sensibilidade de você vai orientar crianças. Lá na Pipolhos a gente tem um modo operante de criar carnaval, que são carnavais educativos. Então eu tive que começar a bolar carnavais educativos na minha cabeça e foi esse processo. Né? O primeiro ano que eu entrei, né, a gente falou sobre o Pequeno Príncipe Preto. Eu já fiz 2 enredos autorais e o último eu ganhei o prêmio, o estandarte mirim que a gente tem. Eu fiz o último enredo, eu falei sobre a origem da língua tupi e as palavras que a gente utiliza na nossa língua portuguesa até hoje. Então, assim, quando eu vi que eu ganhei um prêmio criando um enredo que eu achei que não ia dar nada, eu falei, cara, realmente eu gosto de fazer isso, eu gosto de produzir arte, eu gosto de produzir narrativa, na verdade, através de roupa, através de cenografia. E aí, como eu ser uma mulher preta dentro desse processo de criação? É difícil. Eu sinto que as portas, para mim, são abertas de uma forma totalmente diferente. Eu sou uma pessoa extremamente, antigamente, né, eu era muito de rua, mas ultimamente eu sou muito caseira. E isso dificulta, inclusive, o processo profissional. Eu falo isso para as pessoas, falo, gente, eu entendo que eu não querer ir para uma quadra e ficar uma madrugada inteira me prejudica como profissional. Mas eu entendo também que meu processo é outro, sabe? E eu também entendo que o meu corpo é outro, que eu sou uma mulher preta retinta e que eu tenho uma história que é totalmente diferente, que não são todas as pessoas que vão querer ouvir a minha história, que vão querer ver o meu processo criativo e vão acreditar no meu processo criativo, porque a minha figura, assim, óbvio, né, depois que as pessoas veem, né, mas a minha figura já é uma figura que as pessoas ficam meio assim, eu já vivi, já experienciei isso em outros processos da minha vida. Até nesse período que eu trabalhava na Fábula, eu fui fornecedora de adereço de carnaval. Eu me lembro que eu cheguei lá um dia para entregar o material que eu tinha que entregar. O cara achou que eu era funcionária da pessoa que estava fazendo o adereço. Ele não acreditou que eu era a faccionista. Então, assim, isso é comum e a gente se cobra demais. E como que é viver isso dentro do samba? Dentro do carnaval? Eu criei um processo de amor pelo samba, pelo carnaval, antes de tudo. Na verdade, eu falo que a partir do carnaval eu me inseri no samba. Hoje eu falo que a minha casa é 100% sustentada por samba. Eu trabalho na roda de samba, eu trabalho numa escola de samba, eu vivo samba o tempo todo. O tempo todo. A minha vida hoje é o samba. E eu sou muito, apesar de todos os pesares, todas as raivas que eu faço, de tudo que eu faço, eu olho e falo assim, cara, o samba, na verdade, para a minha vida, o samba e o carnaval virou uma filosofia de vida. Hoje eu construo a minha vida em
cima de samba e de carnaval. Porque eu acho que não é só o som, não é só a pessoa estar ali sambando, não é só um corpo erotizado, não. O samba e o carnaval é uma filosofia de vida. É o que você quer construir para a sua vida, é o que você quer, as pessoas que querem estar junto com você, o que ele passa para você. Eu acredito muito nisso. Hoje eu construo a minha vida profissional em cima disso. Agora mesmo, eu trabalho numa roda de samba chamada Terreiro de Crioulo. E o que eu construí dentro dessa roda de samba foi através de pensar que o samba é uma filosofia de vida. Porque lá eu consegui, eu tenho uma amiga que é minha sócia nesse trabalho, e a gente construiu um trabalho, né, que inclusive eu vou trazer isso para a academia, de, a partir da sonoridade, a gente construir sensações, e foi através da cenografia, né? A gente... na verdade é difícil até as pessoas identificarem isso, porque a gente já faz muito isso no carnaval. O carnavalesco já faz isso. A partir de sonoridade, ele constrói sensação, ele constrói visual, ele constrói uma contação de história, e trazer isso para dentro da roda de samba, que é o que eu faço, é um processo novo, mas é um processo que me emociona quando eu vejo que dá certo. E eu acho que essa é a resposta que o samba me dá. Quando eu vejo esse trabalho pronto, quando eu vejo a forma de construção que a gente fez, quando eu vejo que isso está dentro do processo de ancestralidade, que eu não faço aquilo ali à toa, eu faço porque, além de eu acreditar no samba, eu acredito em ancestralidade, eu acredito que quem tem que contar a nossa história é a gente mesmo. Eu vejo as pessoas falando assim, mas as pessoas vão para a academia, vocês vão falar, gente, a gente está com a faca e o queijo na mão, mesmo a dificuldade, porque é difícil você construir samba, é difícil você construir narrativa de samba, é difícil você construir dentro do carnaval, principalmente, por exemplo, eu trabalho numa escola que, apesar de ser bastante estruturada, a gente tem muitos problemas financeiros. Eu estava até conversando ali com a Evelyn sobre isso. Então, assim, e pensar que samba é construção. Esse ano eu estou fazendo um enredo na Pimpolhos, que é falando sobre a importância das escolas mirins e o que ela reflete na vida da criança que está ali dentro da escola, não só para a criança. O que a experiência da escola mirim reflete na construção do carnaval, na construção de profissionais do carnaval, na construção de pessoas que vivem o carnaval. O que é importante? E eu acho que quem tem que contar a nossa história é a gente mesmo. É a escola mirim que tem que falar, olha, gente, nota a gente. A gente está aqui, a gente precisa ser visto. Quantos profissionais? Evelyn é fruto de escola mirim. O Fafá, que é lá da Grande Rio, ele é fruto da Pimpolhos. A Cassiana é fruto da Pimpolhos. Eu esqueci o nome do menino agora, que é lá da Vigário, ele é mestre bateria da Vigário. Ele é fruto da Pimpolhos. E tantas outras pessoas que hoje nem estão mais ali cercados dentro da escola mirim, mas são frutos daquela escola, são frutos daquela vontade do carnaval tornar aquele ser humano um ser humano melhor, um ser humano dentro da sociedade, que ele não vai ser marginalizado, ou que ele seja, mas ele vai saber como está atrás dos direitos dele, e isso tudo essas pessoas aprenderam dentro da escola mirim. A escola que eu trabalho, ela, além de ser uma escola de carnaval, que tem desfile de carnaval, ela tem um processo pedagógico no decorrer do ano. E esse processo pedagógico se dá em cima do enredo que eu faço. Então, eu vejo que a importância é para o ano inteiro. Como que você vai você se olhar no espelho e, assim, eu não fui fruto de escola mirim. A minha irmã chegou a desfilar na Pimpolhos, até porque eu nem tenho idade de Pimpolhos, Pimpolhos foi criada há 24 anos, então eu já não era mais Pimpolha. A minha irmã foi Pimpolha, e foi uma experiência para ela. Eu lembro que na época eu nunca ia imaginar na minha vida que eu ia ser carnavalesca naquela escola. Eu fui com a minha irmã, com a minha mãe e tal, levar a minha irmã para desfilar. E a minha irmã até hoje, minha irmã fez 30 anos terça-feira. A minha irmã até hoje lembra do desfile que ela foi na Pimpolhos. Então, assim, isso marca a vida de uma criança.
Então, isso é a função do carnaval, essa é a função do samba. Eu acho que é socializar, tornar a pessoa cidadã e é muito melhor você socializar com música, é muito melhor você socializar dançando, é muito melhor você socializar se relacionando com as pessoas, é muito melhor você socializar, não socializar não, se tornar um cidadão e um cidadão pensador quando é algo leve, né? Quando é algo que você está ali, que você gosta. Então, esse para mim é estar no samba e estar dentro do carnaval. Independente de tudo que eu experiencio, independente de tudo que eu vivo, independente de todas as barreiras que eu vivo, porque eu vivo diversas, eu não viveria outra vida. Assim, não quero viver outra vida hoje, a não ser viver em prol do samba e do carnaval. Eu acho que foi um encontro assim, da minha vida que eu nunca ia imaginar, que, apesar de, eu quero e tal, mas quando você entra, eu acho que assim, é o que as pessoas falam mesmo, é uma cachaça, você não consegue sair. E quem sai fica ferrado. Aí é isso, né?